Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Ler Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de outubro de 2022 do fundo CVBI11 a pedido aí dos amigos do canal, tá bom? Os amigos aí do canal, amigo ou amiga do canal pediu para que fizesse aí a leitura do CVBI11. Vamos fazer a leitura aqui do relatório de outubro, já que o fundo aí publica seus relatórios sempre no último dia útil do mês subsequente ao que ele faz referência. Então esse relatório aqui sai no dia 30 de novembro, ali, 1º de dezembro, tá? Então, relatório atualizado, vamos ver o que a gestão está fazendo aí no VBI, CVBI, né? Ver se está mantendo a política de distribuição. É um tempo que a gente não faz a leitura aqui do CVBI11 no canal, tá? Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto. FIF, Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal. Vamos começar a falar de ações também no ano de 2023. Então se inscreva aí em curta distância, tá bom? E também ative as notificações, você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal. É tudo de graça, mas você ajuda muita gente aqui a disseminar essas informações pelo YouTube, tá bom? Vamos lá então. Relatório gerencial do CVBI 11, relatório de outubro de 2022, no fundo DECRI, tá bom? Um fundo aqui que ele tem outros objetivos até de investimento, tá? Letras hipotecárias, crédito imobiliário, os LCIs, né? As letras imobiliárias garantidas, cotas de outros fundos imobiliários, tá? Tem aqui diversas políticas de investimento, mas essencialmente hoje ele investe em CRIs, tá? Início das atividades do fundo foi lá em julho de 2019, como está aqui, julho de 2019. O gestor é a VBI Real Estate, administrado pela BRL Trust. Código de negociação CVBI11, né, o que a gente já comentou aqui no o nome do próprio fundo, né? E tem mais de 11 milhões de cotas emitidas, tem uma taxa de administração e de gestão de 1,05% ao ano sobre o valor de mercado, sendo que 0,90 é para pagar o gestor, que é a VBI, tá? O restante para o administrador, e não tem taxa de performance. Vamos então seguir aqui, ver outros indicadores do fundo. Um resumo da estratégia, né, do fundo. Então 100% dos CRIs com garantia imobiliária, tá? Ele procura aí ter uma carteira composta de ativos que oferecem recomposição da inflação, ou seja, IPCA ou IGPM, né, e que remunerem mensalmente o investidor. E o spread alvo está no patamar entre 3% e 4%. Dentro da diversificação geográfica dos créditos do segmento imobiliário, né, tem aqui os segmentos, diversos segmentos que ele pode investir, né, e na diversificação por segmento, né, para poder reduzir o risco, né, então ele faz essa diversificação justamente para reduzir o risco do segmento, né, então faz essa pulverização aí. E o máximo de 10% do PL em fundo por ativo imobiliário. Outra máxima aqui, 25% do PL para ativos subordinados, são aqueles ativos daquele tipo, né, de CRIs, de CRI, que não tem preferência na distribuição do fluxo financeiro, por isso tem um spread maior, né, dentro ali dos juros que é pago, né, por mês. Até 25% do PL é alocado em uma única região metropolitana, normalmente em São Paulo, né? E São Paulo pode ser a única cidade que poderá chegar a 100%, 100% do PL, tá? E baixo risco na composição do portfólio, tá? Vendo aqui a questão do risco mínimo aí, do rating mínimo para investimento. Bom, vamos seguindo então aqui. Resumo do CVBI11 no mês de outubro, ó, o fundo que está com mais de R$ 1 bilhão em patrimônio líquido, valor patrimonial da cota 94,71, está abaixo do valor da cota patrimonial, né? Está com valor de mercado aí de R$ 90,52, um total do patrimônio aqui de 996 milhões de reais. Preço sobre, né, o valor patrimonial, aqui ele estava com desconto aí de 4%, mas atualmente ele está com desconto de 7%, que o valor aqui está em torno de R$ 86 no mercado, tá? Atualmente em dezembro. Dividendo por cota foi 66 centavos em outubro e em novembro foi 75 centavos, tá? Já sinalizando aí o IPCA positivo, né, a inflação positiva em outubro e também em novembro. Então já sinalizando aí, né, a melhora dos rendimentos para esses fundos cotados aí com, né, indexação ao IPCA. Dividend yield anualizado está aqui 8,7%. Tá? Aqui tem a questão
também das alocações em CRIs, 94,8% do patrimônio está alocado em CRI, 5,4% em outros fundos imobiliários e atualmente o fundo está com mais de 70 mil cotistas na sua base. Se você é um deles, então se inscreva aí no canal, tá? Deixa o seu like, dependendo das visualizações e dos likes, a gente passa a fazer a leitura aqui mensal, acompanhando o que está acontecendo no CVBI11. Vamos lá então, vamos seguindo então aqui os comentários do gestor. Então, no mês de outubro, com mais de R$ 1 bilhão alocado, o que representa aí 100,2% do patrimônio líquido, né? Muitos fundos fazendo aquela questão de realizar alavancagem através de operações compromissadas, né? Pagando uma taxa menor e adquirindo CRIs uma taxa superior, tendo aí um ganho interessante aí nessa intercalagem, né? O fundo adquiriu 15 milhões de reais do CRI Evolua, como está escrito aqui, e taxa de IPCA mais 9,8%, o mais relevante aí, né? E o CRI Vitacom também 14 milhões de reais, taxa de CDI mais 5%. Bom, no final do mês ele fala aqui, já comentou, né? 94,8% alocado em CRIs, operações estruturadas com rentabilidade média de 15,5%. Exatamente por isso, passando aqui desses 100% do patrimônio. São essas operações estruturadas aqui, onde o fundo ganharia um spread, né? Entre a diferença da remuneração que ele capta e da remuneração que ele acaba investindo nos CRIs, né? Então aqui abaixo a gente verifica o resumo, né, dos indexadores aqui na carteira do fundo. CDI representa 15,9% do patrimônio, né? 16,7% dos CRIs estão alocados com indexação ao CDI+, prazo médio de 2,7 anos, uma taxa média de 4,3%. E no IPCA são 79% do patrimônio, 83,3% dos CRIs indexados a IPCA, um prazo médio de quase 5 anos e uma taxa média de 8,5%. Então, a taxa média ali é interessante, já que ele limita, né, a questão dos CRIs indexados a operações, aos tipos de subordinado ou mezanino, né, que tem um risco maior e por isso um spread maior, mais o indexador. Comentários aqui da gestão, ele fala que o IPCA apresentou uma variação positiva de 0,59%. Bom, dentro dos comentários aqui da gestão, né, como eu falei lá no início, então variação positiva aqui do IPCA em outubro, né? Então, depois de 3 IPCAs negativos nesses meses de julho, agosto e setembro, né, os números começaram a melhorar, né? Inclusive já adiantei que em novembro os proventos foi de 75 centavos, nesse mês aqui foi de 66, né? Então a tendência aí é os fundos indexados ao IPCA voltarem a pagar bons proventos, né? Não digo aqueles proventos mais exorbitantes lá, 2%, 1,5%, mas o normal, que é 0,8%, 0,9%, 1%, né? Num cenário aí de inflação positiva, né? Então o fundo procura aí fazer uma diversificação, ele fala inclusive aqui sobre as variações positivas, né? O principal foi saúde, cuidados pessoais, foi bem alto, né, no mês, né? Então o IPCA em novembro registrou 0,42%, se eu não me engano, 0,41%. Então a tendência aí é que esses fundos melhorem os seus resultados aí para os próximos meses. Normalmente, como a gente já estava batendo aqui já no início, quando estava no meio da deflação, né, que esses fundos iam voltar a pagar bons proventos lá para janeiro somente, né, quando aí todo o reflexo do período de deflação ia sair do cenário, né. Inclusive aqui, falando sobre os rendimentos, fundo que chegou a pagar um bom tempo aqui acima de 1%, né? Acima inclusive de um real, R$1,50, né? O último foi pago aqui em julho, começou o mês de deflação aqui, mergulhando na deflação de julho, que é em agosto. O fundo baixou os seus proventos porque a indexação dos juros pagos, né, correção monetária principalmente, a maioria aqui com base no IPCA. Bom, em relação à rentabilidade, a gente verifica, né, que o fundo já fez 7 emissões de cotas, né, e todas as emissões, né, quem participou de todas as emissões aí, ou de algumas delas, mas todas elas estão com rentabilidade negativa em relação ao valor de mercado, né, como a gente verifica aqui. E a rentabilidade total
O único que está negativo é quem participou da última emissão agora em junho de 2022, na sétima emissão, né? Porque a questão aqui do dividendo, né, está em 4,4%, mas a perda pelo valor está em 9,4%. Então, rentabilidade negativa para quem participou da sétima emissão de cotas. Bom, seguindo então aqui, ainda falando aqui da rentabilidade, né, o gráfico aqui da rentabilidade em comparação com alguns indicadores, né, e falando da liquidez aqui, né, o fundo que aumentou, segue aumentando a quantidade de cotistas, se eu não me engano, aqui foi para quase 72 mil cotistas em novembro, né, o fundo segue numa escalada aí, num aumento do número dos investidores, e a liquidez média diária do fundo está até interessante também, 3,5 milhões de reais. Tá, o fundo que negociou no mês de outubro 69,2 milhões de reais de volume de negociação no mês de outubro. Bom, continuando aqui em relação aos setores de atuação e segmentos, né, o fundo tem maior investimento nos seus CRIs ali nos setores residenciais, né, onde tem ali uma pulverização maior ali dos mutuários, né, então tem um risco também um pouco maior. E aqui a distribuição geográfica, né? O fundo praticamente em quase todos os estados aí do Brasil tem algum CRI ali de atuação, né? E distribuição por indexador, a gente já comentou lá mais para cima, né? 83% dos CRIs indexados ao IPCA, 17% indexado ao CDI. Mais para baixo a gente vê a DRE gerencial. Então, em outubro, o fundo teve aí uma receita de 4,4 milhões. Outras receitas aqui, 1,3 milhões de reais, um total de 5,7. Despesas totais, 900 mil reais. O resultado, então, operacional do fundo foi de 4,8 milhões. Resultado financeiro líquido, 0,1 milhão, ou 100 mil reais, né, aproximadamente. E o lucro líquido foi de 4,9 milhões de reais. Fundo, né, que tem aí distribuiu então 7,3 milhões, teve um resultado muito abaixo, né? Da distribuição, distribuiu 66 centavos, então pegou ali também 2 meses de deflação, né? Nessa distribuição aqui, usou a parte do lucro retido aí, né? 2,4 milhões, o resultado final de 1,1 milhões e distribuiu então 7,3 milhões de reais. Nesse mês de outubro, 66 centavos por cota, tá? E o lucro líquido nesse período foi de 44 centavos. Então o fundo aqui fez as manobras para poder ter ali uma distribuição utilizando um resultado não distribuído nos meses anteriores, né? Em relação ao balanço patrimonial, a gente verifica aqui que o fundo, a gente já comentou sobre esses números lá em cima, né? Com relação à cota patrimonial, cota de valor de mercado, né? E atualmente o fundo tem, do valor dos ativos que ele tem, 904 milhões ou 905 praticamente milhões alocados em CRIs. O fundo praticamente tem um passivo aqui pequeno porque está com operações compromissadas, né? Como ele já falou, 4%, né? É exemplo de muitos fundos que têm feito isso, né? Operações compromissadas, pegando ali né, recursos abaixo custo, né? E fazendo as aplicações ali nos CRIs com spread ali um pouco maior, um ganho dentro dessas operações. E aqui é o detalhamento dos ativos do fundo. Fundo que tem aí alguns ativos aí na sua carteira, né? Os CRIs aqui, uma carteira bem interessante, inclusive com baixo risco, como ele frisa, né? E busca aí dentro da sua estrutura, da sua política de investimentos, né? Tem aqui varejo educacional, né, residencial, multipropriedades. Então tem uma diversificação aqui interessante, área de saúde, logística, né, energia, infraestrutura. Então tem uma diversificação aqui justamente para justificar, né, aquilo que ele falou, mitigar o risco, né, fazendo essas alocações, né, dentro ali de vários segmentos, tá? Aqui tem as operações estruturadas, né? 6,1% aqui no VBI renda preferencial, 1,9% no CRI Infra, o Valora CRI Infra, CRI Vitacom, os novos que foram adquiridos agora no mês de outubro, tá? E é isso, né? Dentro aqui, encerrando aqui com as aquisições novas no mês de outubro, a gente encerra aqui o relatório gerencial do fundo.
né? Praticamente as informações se encerram aqui. Tem mais algumas coisas aqui em relação à própria gestora, né? Falando de outros fundos, os canais que ele busca aí manter suas informações atualizadas aos cotistas, tá? E é isso então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, faça como o nosso amigo aí que indicou esse fundo para ser lido aqui no canal, tá? Lembrando que a gente tem preferência no atendimento das indicações para quem é membro do canal, então se torne membro aí, ajuda a gente também de alguma outra forma aí de disseminar essas informações aí pelo YouTube, melhorar o canal a cada dia, tá bom? Se você gostou do vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do CVBI11. Eu não sou cotista do CVBI11. Qual o percentual da sua carteira hoje? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.